E aí vamos ver os outros cânones que existem aí na tradição cristã, tá? Deixa eu ver aqui. Então, nós temos que é chamado de apócrifos, né, da Bíblia Católica. Aí o Geisler vai falar lá, né, sobre o cânon, né? Um livro pode reivindicar a autoridade sem ser inspirado por Deus, como os mostram muitos livros apócrifos, mas nenhum livro pode ser canônico sem que seja revestido de autoridade divina. Em outras palavras, se há um livro faltar autoridade, é certo que não vem de Deus. Mas o simples fato de um livro reivindicar a autoridade para si mesmo não o torna ipso facto inspirado. Que alguns eles ainda usavam o nome dos apóstolos de Moisés, né, para fazer uma reivindicação de autoridade. Então, se você pegar uma Bíblia católica, é bom ter alguma Bíblia católica, você pode ter a Bíblia de Jerusalém, a edição pastoral. A Bíblia de Jerusalém vem de uma tradição francesa interessante, embora tenha sido traduzido francês com consulta original, mas seria um texto interessante para ter, por causa desses livros aí. Então, você tem um cânon católico difícil de entender quais são os critérios, tá? Que eles usaram. Eu praticamente não sei exatamente como o Concílio de Trento definiu esses livros e por que não outros, e quais foram os critérios, se é que teve critério. A questão é que não é grego, porque o da Septuaginta é diferente. Não é latino, porque o da Vulgata é diferente. Não é hebraico, porque o hebraico é diferente. Não é etíope, porque é diferente. Não é sírio, porque é diferente. Então, eles fizeram o cânon deles, né? E aí você crescendo em Tobias e Judite, ali no que eles chamam históricos. Esther tem um acréscimo. Se você pegar o livro de Esther católico, tem uma visão lá de Mardoqueu no início, e depois lá no final, no capítulo 10, tem alguns acréscimos. Aí vai para A, B, C, né? Vai acrescentar, que é baseado na versão grega, esses acréscimos. Aí você tem primeiro Macabeus, segundo Macabeus, embora tenha terceiro e quarto Macabeus na Septuaginta, tá? Depois acho que eu posso mostrar, deixa eu ver se tem aqui, né? Depois eu posso mostrar as outras versões. Você vai ter outros textos que não tem na Bíblia Católica, tá? Na Septuaginta vai ter outros que não tem na Bíblia Católica. Eu tenho tanta versão na Septuaginta aqui. No, no Logos, pois tem essa aqui. Tem, por exemplo, Salmos de Salomão. Você não tem na Bíblia Católica. Enoque, Odes, terceiro e quarto Macabeus. Tem diferenças na versão grega. Então, a católica não é propriamente uma grega, né?
Na Vulgata também tem o livro de terceiro e quarto Esdras, que está como apêndice. Então, tem diferença também na versão da Vulgata Clementina, tem outro cânon, tá? Seria um estudo interessante, realmente eu não sei qual que é o critério católico para ter esses e não outros, entendeu? É o cânon grego, mas que cânon grego? Porque na Septuaginta tem terceiro e quarto Macabeus, tem Código de Salomão, tem terceiro e quarto Esdras. É o cânon da Vulgata, né? A Vulgata também não tem esse cânon idêntico que tem aí. Aí tem os sapienciais, que aí inclui sabedoria eclesiástico, e não confundir com Eclesiastes, né? O eclesiástico. Você tem Baruque lá nos que eles chamam de proféticos e um acréscimo a Daniel também. O acréscimo a Daniel tem um capítulo lá de Bel e o Dragão e de Susana, uma história de Susana. O Novo Testamento católico é igual ao nosso, tá? A divergência é só nesses 7 livros a mais e 2 acréscimos. Então, são 7 livros a mais e 2 acréscimos. Certo? Entenderam aí? Aí, uma autora judia, né, fala, a Igreja Romana tem feito muitos malabarismos falados para tentar validar um cânon que eles chamam de alexandrino, segundo a citação deles mesmos. Então, aí, tirando lá do texto deles, né, os Salmos e outros escritos da Paulo, os livros apresentados na segunda sessão, segunda parte, não se encontram na Bíblia hebraica e não formam parte do cânon judaico. Foram conservados na tradução grega das 70. Eles foram conservados, mas não significa que todos eles foram colocados, tá? Na 70 tem mais. Os católicos aceitam como canônicos e os chamam de deuterocanônicos para indicarem sua entrada posterior no cânon das Escrituras. As igrejas sérias da Reforma aceitam só os escritos da Bíblia hebraica e chamam apócrifas as obras das quais tratamos aqui. Seus livros propõem problemas específicos quanto à sua língua original, porque eles estão em grego, tá? Foram achados alguns em hebraico, mas não todos. Também tem problema de transmissão do texto e a canonicidade. Aí será oportuno lembrar os diferentes tipos de acréscimo da 70, que é o que ele está justamente formando. Eu não sei se ele está falando de cano alexandrino, vocês estão querendo dizer que esses livros foram pegos a partir do Codex Sinaiticus. Deixa eu ver. Codex Sinaiticus. O Codex Sinaiticus, não sei se eu falei para vocês, ele tem os livros apócrifos, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Que aí seria uma tentativa de dizer, então vem do Codex Sinaiticus. Não, mas o Codex Sinaiticus também tem quarto Macabeus, tem segundo Esdras, tem a Sabedoria de Salomão. Tá vendo? Não bate com nada, não sei. Então, você me ajuda aí. Chama um estudioso católico para dizer qual o critério que eles usaram para o cânon deles. É baseado no Codex, é um cânon alexandrino, mas o cânon alexandrino, se for representado pelo Código Sináitico, ele tem outros livros que não estão aí. Eu ia falar uma coisa que eu esqueci. Uma coisa importante.
Bom, aí está no próprio texto aí do cara que comenta os salmos e outros escritos, né? É um malabarismo para tentar defender que existe um cânon alexandrino, mas fica alguém para tentar provar qual é que alexandrino é esse. Então, a única defesa, na verdade, dos textos apócrifos é a tradição. A igreja definiu e acabou. Você fica quieto e não questiona, porque só que imagina, só em 1546 que foi definido esse cânon católico. A versão grega não tem, né, esses mesmos livros. Então, eles têm que provar de onde eles tiraram. Então, vejamos algumas questões interessantes. Tobias 6, do 1 a 9, Tobias 8, do 1 a 3, traz um relato de um anjo que ele ensina magia a Tobias para expulsar demônios com o uso do coração do fígado de peixe queimado. Mas nós sabemos pelas escrituras que os demônios são expulsos pelo nome de Jesus e não por mandinga. É assim, o anjo fala, tem o anjo Rafael, tem os outros anjos lá, e ele fala, você pega o fígado do peixe para expulsar o Asmodeus. Daí que veio o nome do demônio Asmodeus. Aí você vai aparecer, você queima o fígado do peixe, ele vai sair fora com o fígado e o coração do peixe. E aí Tobias faz e vai embora mesmo. O Asmodeus é expulso pelo fígado e o coração do peixe queimado. Em Judite, a descrição que é feita dela é meio vergonhosa. Ela parece mais uma prostituta do que uma mulher de Deus, né? Então ela está pronta para seduzir os homens. Ela inventa as mentiras lá. E muito diferente da descrição das mulheres santas, né? Que cometeram erros também, mas você lê lá Judite 10, do 3 ao 4, vai ver que ela usa de sedução para enganar o rei. Ela se enche de maquiagens lá e de roupas sensuais para enganar o rei. Aí ela diz que não vai mentir e depois mente, né? Ela engana o rei com sedução, dizendo que aquele era o dia mais feliz da vida dela e dá um golpe lá no rei Holofernes, nome do rei. Macabeus é interessante, porque o próprio autor de Macabeus ele diz que os profetas tinham parado, tinham cessado, e ele diz lá que o livro que ele escreveu, no segundo Macabeus, ele diz que se o leitor gostou, tudo bem, se não gostou, ele não pode fazer nada, porque é o que ele pôde escrever. Então você imagina o Espírito Santo dizendo assim, ó, eu inspirei aí, mas se vocês não gostaram, deixa quieto, né? Mas nessas passagens de 1 Macabeus mostra que realmente não tinha profeta. Eles precisavam decidir algumas coisas lá e falar, olha, nós vamos decidir aqui provisoriamente porque cessaram os profetas. Então, se cessaram os profetas, cessou também a inspiração naquele período, entendeu? Que é justamente o que o Novo Testamento vai mostrar. Que houve um silêncio até chegar a João Batista. Então, segundo Macabeus 15, 37 e 39, ele encerra o livro falando de uma limitação literária. O próprio livro não está reivindicando autoridade divina. Ele está dizendo que ele é um livro normal, entendeu? Ele mesmo ele não se colocou no cânon, entendeu?
O livro não está dizendo que ele é palavra de Deus, ele está só colocando que é um livro. Foi a igreja que colocou ele como canônico. Então, se você lê, como é que você vai ler isso aí e afirmar que é inspiração divina? Ele fala assim, ó, o leitor é que tem que decidir. E há coisas boas e coisas ruins num livro. Assim como você precisa tomar água misturada com vinho. Então, é um tipo de fraseologia que você não encontra nos livros canônicos, né? Pedindo desculpa pelo que escreveu. Então, é só ler lá para ver. O livro de sabedoria, ele se assemelha a um tipo de sabedoria helenística. Ele não foi citado qualquer autor do Novo Testamento, né? Como Jó, Provérbios, Eclesiastes, e a igreja nunca reconheceu sua canonicidade. Só em 1546 ele foi aceito como deuterocanônico. É um livro interessante, a sabedoria mais helenizada do que propriamente hebraica. Mas o interessante é esse, só em 1546 que ele foi colocado. O de Eclesiástico também, o próprio autor, ele deixa claro que o livro dele não é canônico. Ele fala que é um comentário dos livros, e inclusive ele cita os livros, a divisão tríplice, entendeu? Lei, Torá e Escritos. Ele fala lá, meu avô, ele se propôs a escrever sobre a lei, sobre os profetas e sobre os escritos. Então, quer dizer que já na época aí de Eclesiástico, o prólogo já mostra que já havia esse cânon, igual Jesus cita. E o autor não se inclui no cânon, entendeu? Ele fala só que o avô dele fez comentários sobre esses livros sagrados. Então ele não está se incluindo. É curioso que um livro apócrifo mostra quais são os canônicos. Entenderam o raciocínio? O livro apócrifo está dizendo, ó, meu avô comentou sobre a lei, sobre os profetas e os escritos. Então ele já está dizendo. Esses são os livros canônicos. Eu não estou no meio deles, né? Ele está dizendo que é só um comentário destes livros sagrados. Então ele se exclui desse comentário. Foi a igreja que colocou depois. O Baruch é claramente um pseudepígrafe, ou seja, alguém que usa o nome de alguma pessoa, mas falso, né? E tem vários problemas geográficos, históricos. É lógico que não é o Baruch de Jeremias, que é o secretário de Jeremias, né? Aí dá para você comparar o Baruch com Jeremias lá e vai ver que o livro tem incongruências históricas, geográficas. E aí, sendo um pseudepígrafe posterior, ele não é quem ele afirma ser. Já só por isso não deveria estar no cânon, né? Porque é um falso, um livro falso. Então, dá para... Olha que negócio. A Bíblia Sagrada, edição pastoral, é edição católica. Ele coloca, o certo é que esses textos não são de Baruch. Acabou, então. Já são. O secretário de Jeremias foram escritos para mim no século II a.C. Então, acabou. A própria Bíblia Católica está dizendo que é um livro que está mentindo. Ele não é de Baruch, mas ele está dizendo que é de Baruch. E você vai colocar no cânon como deuterocanônico. É curioso, está na Bíblia Católica esse. E aí tem as adições lá, o livro de Esther, que é o sonho de Mardoqueu, a carta de Amã, anunciando a destruição de todos os judeus, as orações de Mardoqueu e Esther, Esther perante o rei,
a carta de reabilitação dos judeus e a condenação de Amã, e a interpretação dos sonhos de Mardoqueu. O que dá para perceber nessas acréscimos? É porque o livro de Esther não tem o nome de Deus, não tem falando nada de lei, né? Então aí o pessoal tentou ajudar Deus e acrescentaram algumas partes para falar de fé, de Deus, de religião, mas não tem nenhum manuscrito hebraico tem esses trechos, tá? Só tem nos textos gregos. Então são claramente acréscimos que nem deveriam estar aí. Aí tem os acréscimos a Daniel, que é o Cântico de Azarias, Fiel Susana e Bel e Dragão. Então também são livros que fazem parte dos anexos da Septuaginta, né? Não faziam parte do original. E se a gente for colocar todos os acréscimos da versão chamada 70 ou Septuaginta, nós vamos fazer outra Bíblia ainda com outros acréscimos, porque a Bíblia da Septuaginta tem vários outros livros que não, e vários outros trechos que não estão aí. Então, de novo, qual que é o critério para incluir essas partes, não incluir outras, entendeu? O único argumento da igreja é a tradição. A igreja tem o direito de dizer quais livros são canônicos ou outros, mas ela ainda tem que explicar porque só em 1546 é que ela decidiu incluir esses livros. Quer dizer que por 16 séculos a igreja não tinha esse cânon. Aí depois, só no século XVI, que obviamente é um concílio contra a reforma, e talvez o critério mais óbvio seja incluir esses livros que davam alguma fundamentação para algumas doutrinas católicas, né? Como o culto aos mortos, acendimento de velas para os mortos, né? Então, um critério deve ter sido justamente ser anti-reforma protestante, e não qualquer outro critério histórico que a gente conheça. Para qual que é o lugar dos apócrifos, né? Obviamente que não é proibido ler os livros apócrifos, nem esses que estão na Bíblia Católica, nem outros que estão em outros livros. O que eles não são é inspirados. Eles fazem parte do ambiente sociocultural, histórico, do chamado judaísmo pré-cristão. Serve como livro histórico com devido cuidado, porque mesmo historicamente você tem que usar eles em paralelo com outros livros de história, né? Mas dá para entender, inclusive, como foi se formando a teologia daqueles vários grupos que nós encontramos no Novo Testamento. Então, mais uma questão interessante, que os livros apócrifos foram escritos justamente no chamado período interbíblico, onde já havia cessado a inspiração profética, e aí começaram a se criar várias doutrinas nesse período. Então, eles são importantes para entender a formação doutrinária deste período interbíblico. Então, só não serve como livros inspirados, serve para outras coisas. Tudo bem? E aí, alguns textos importantes para a gente refletir, né? O próprio Deuteronômio 4:2 diz: nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Então, Deuteronômio já alerta para não acrescentar. Provérbios 30:5 e 6, toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. E Apocalipse é um texto que fala do próprio Apocalipse, mas obviamente se aplica à Escritura para não se acrescentar nem tirar nada daquilo que Deus revelou.
acabamos por aqui.